pessoal, mais uma vez gostaria de estar agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando nossas videoaulas técnicas. Nessa videoaula, irei demonstrar para vocês a utilização do software Multisim Live. O Multisim Live é uma nova característica do software Multisim para desktop. E o que é o software Multisim? O Multisim é um software desenvolvido pela National Instruments, e a National Instruments define o Multisim como sendo um ambiente de simulação SPICE, que é padrão da indústria, e software de projeto de circuitos para o ensino e pesquisa de eletrônica digital, analógica e de potência. Uma vantagem do uso do Multisim Live é que ele pode ser utilizado em diferentes sistemas operacionais sem a necessidade de instalação, uma vez que ele é acessado diretamente por um browser de navegação. Uma desvantagem é que, se o domínio do site da Multisim estiver fora do ar, estiver offline, nós não conseguimos acessar a ferramenta Multisim Live. Para podermos utilizar o software da Multisim Live, precisamos criar uma conta no site da Multisim. Após o cadastro e confirmação do e-mail, nós estamos aptos a utilizar a ferramenta Multisim Live. Agora estarei apresentando para vocês como é feito o cadastro no site do Multisim. Bom, pessoal, para a gente então poder utilizar a ferramenta Multisim Live, a primeira coisa que nós temos que fazer, logicamente, é acessar o domínio do Multisim Live, através do multisim.com, beleza? Feito isso, nós vamos aqui em Sign Up. Sign Up, aí a gente vai fazer um cadastro, um cadastro simples aqui. O que ele pede aqui para a gente? Primeiro, o nome de usuário, o nosso nome, nosso sobrenome, atividades que desenvolvemos, se estamos aí associados a alguma empresa e endereço, cidade, estado, CEP, um cadastro simples. O e-mail, que vai ficar associado à conta, e uma senha. Clicamos aí em criar conta, ok? Será enviado um e-mail para confirmação, ok? Depois que a gente confirma o e-mail, a gente fica apto a poder utilizar a ferramenta Multisim Live. Para a gente utilizar a ferramenta, nós iremos aqui em Login, informamos o nosso e-mail e posteriormente a senha criada anteriormente. Clicamos em Login e aí a gente já está apto para poder fazer o uso da ferramenta Multisim Live, ok? Bom, posteriormente agora eu vou mostrar para vocês como é que é o uso dos comandos básicos do Multisim Live. Daqui a pouco eu mostro para vocês a ferramenta. Bom, pessoal, depois de feito o login, nós vamos ser apresentados com essa tela aqui. A princípio, aqui nós temos os últimos circuitos, como eu já fiz um teste aqui da ferramenta, para vocês não vão apresentar esses últimos circuitos, Mas uma coisa vai ter que a identificação do usuário que vocês logaram, e aqui em cima nós vamos ter a opção de criar um circuito. Então nós vamos vir aqui criar um circuito. É possível deixar esses circuitos públicos, então qualquer um pode vir acessar aquele teu circuito para fazer os testes. A ferramenta aqui em si já foi carregada, a gente pode trocar o nome dela, Então, por exemplo, teste 1, primeiro teste, ou primeiro programa, o primeiro circuito, melhor dizendo. A simulação é feita por aqui, Então, esse play, quando a gente clica nele, ele roda a simulação, do circuito, e a gente vai apresentar esse circuito, esse resultado em gráficos, Então, a gente clica aqui, em Grapher, e ele vai apresentar para a gente os gráficos do circuito. Split, ele vai fazer divisão das duas telas, a tela do esquemático com a tela dos gráficos, Bom, no nosso caso, como não tem esquemático nenhum, vamos clicar aqui em esquemático para poder desenhar o circuito eletrônico. As ferramentas, aqui do Multisim Live, a gente seleciona do lado esquerdo. Então nós temos aqui as ferramentas de análise, a gente dá um clique com o botão esquerdo do mouse, ela abre aí para a gente. Então, para medir tensão, corrente, algumas ferramentas para poder permitir a análise. Os conectores dos esquemáticos, a gente tem o terra, conector, ponto de junção. Se a gente observar, ele tem uma tecla de atalho. Então, por exemplo, o ground, se eu apertar a letra G, ele vai trazer o ground para a gente. O conector, se eu apertar a letra X. O junção, se eu apertar J, e assim por diante. Fonte de alimentação, dá um clique aqui na opção, ela vai abrir as opções que a gente tem aí. Fonte de tensão contínua, alternada, fonte triangular, então existem algumas opções aí de fontes de alimentação.
Componentes passivos, né, nós temos resistores, capacitores, indutores, dentre outros. Né? Então, por exemplo, aqui, né, o resistor, eu posso apertar a tecla R e ele traz aí para a gente o resistor. Elementos analógicos, né? A gente tem aqui os amplificadores operacionais, apresentando 3 terminais para facilitar a simulação, 5 terminais, né, onde tem os terminais de alimentação. Tá? Diodos, nós temos o diodo de uso geral, diodo Zener, LEDs, né? E aqui, diodo de uso geral, a gente tem um comercial, né, que é um N4148. Tá? Transistor, aí nós temos os TBJs, os FETs, né? JFET e assim por diante. Os indicadores, nós temos lâmpadas, LED, barras de 8 LEDs e buzzer, né? Chaves, a gente tem chaves simples, chaves com reversão, né? Chaves com atraso de tempo e assim por diante. Blocos de modelagem, esses blocos aqui, sinceramente, eu ainda não cheguei a trabalhar com eles, tá? Mas tem algumas opções de modelagem aqui. Eletromecânico, né? Então nós temos relés normalmente abertos, relés normalmente fechados, relés combinados, né? Máquinas, né? Que aqui no caso seriam os motores, né? Motores de tensão contínua. Aqui embaixo a gente tem power, né? Que seriam os reguladores. Então um exemplo de regulador que tem aqui é o LM317. E por fim a lógica digital, né? É um valor digital constante, as portas AND, OR, NAND, NOR, XOR, dentre outras. Na AND aqui, né, aí nós temos 2 entradas, 3 entradas e, logicamente, assim por diante. Beleza? No nosso caso aqui, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer simular aquele circuito que a gente fez em sala, né, que é lá um circuito simples, né, utilizando a fonte de tensão contínua, tá, e 3 outros resistores. Para a gente adicionar aqui a fonte de tensão contínua, a gente vem aqui na opção Fontes, DC Voltage, clicou nele aqui com o botão esquerdo, volta aqui no esquemático e clica com o botão esquerdo. Quando clicado em cima do componente, né, ele permite fazer algumas alterações. Né? Eu posso espelhá-lo, tá? Eu posso deletá-lo, eu posso copiá-lo e posso rotacioná-lo. E posso movê-lo, ok? Para alterar o parâmetro aqui, né, 12 volts, posso clicar em cima, tá? Então eu posso arrastar aqui, por exemplo, levar para cima e para baixo aqui, e aí eu consigo alterar a tensão de alimentação, tá? Outra opção é vir aqui, ó, e clicar na ferramenta de configuração. Então eu venho aqui, ó, e altero a tensão da fonte. Vou colocar aqui 12 volts, beleza? Retornando para o que estava. Para adicionar os resistores, eu vou vir aqui, ó, elementos passivos, resistores, e clico aqui no esquemático. As mesmas opções, né? Então eu posso fazer aqui um espelhamento do componente, né? Vou clicar aqui só para vocês verem o que acontece ali, ó. Certo? Em algumas situações é interessante fazer o espelhamento. Posso alterar o valor aqui, né? No caso, se eu quiser alterar essa resistência, no caso ela está com um valor de 1K. Vamos supor que eu quero um valor de 100 ohms. Então clico ali, digito 100 ohms e ela vai já alterar aqui para a gente quando eu clicar aqui na parte branca do esquemático, né? Para fazer a conexão, né, da fonte com esse resistor, a gente vai levar, né, aqui o símbolo do mouse até o ponto, né, da fonte, clica uma vez com o botão esquerdo e leva lá no outro terminal do resistor. Clica novamente com o botão esquerdo do mouse. Ele vai fechar o circuito. Beleza? Bom, apertando a tecla R para voltar com resistor. Eu preciso de 2 resistores aqui, ó. De novo tecla R, 2. Para rotacionar, clico aqui, ou Shift R, né? Shift R. Cliquei no componente e agora eu clico aqui, ó. Rotacionou. Beleza? Para fazer a ligação, eu vou levar aqui o mouse, retorna aqui no resistor 2. Um clique começa a trilha, outro clique termina. Um clique começa, outro clique termina. Beleza? Aqui na parte baixa a mesma coisa. Um clique começa e outro clique termina. Um clique começa e outro clique termina. Tá?
Vamos pegar aqui o ground, né? Que aqui no caso é a letra G. Então, ó, clico aqui também, trago para cá. Para finalizar a trilha, né? Clico aqui com o botão esquerdo e levo até lá em cima no circuito. Então o circuito já está fechado, tá? Para poder fazer a simulação. Então eu posso vir aqui, ó, clico aqui em Run Simulation, tá? Tá simulando, beleza? Logicamente eu não vou ter gráfico, né? Porque eu não cliquei, eu não adicionei aqui nenhuma ferramenta para poder fazer análise gráfica. Então se eu clico aqui em gráfico, ele vai falar que não tem nada para mostrar, beleza? Então vou stopar aqui de novo, parar, volto no esquemático e agora nós vamos pegar aqui as tensões de corrente. Então, por exemplo, tensão, vou pegar aqui em cima. Tensão aqui em cima, logicamente, tem que ser 12 volts. Tá? Quero também a tensão logo após esse resistor de 100. Então, vou clicar aqui. Ok? Vou querer também os gráficos de corrente. Então, vou pegar a corrente total do circuito. Tá? Neste caso aqui, a ferramenta tem que ficar piscando ali. Ó, tá? Cliquei com o botão esquerdo, ele está ali para medir. A corrente no resistor R2 e a corrente no resistor R3. Ok? Vamos ver se ele pegou ali direitinho as ferramentas. Vou clicar cinza, colocar no play. Pegou direitinho. Então a gente tem lá a tensão de 12 volts, né? Logicamente. Tensão de 10, corrente de 10 mA, corrente de 10 mA. Como nós temos dois resistores aqui idênticos, a corrente vai dividir igualmente para os dois resistores. Ok? A corrente total, no caso aqui, vai ser 20 mA, que nada mais é do que o somatório das duas correntes, do R2 e do R3. Então, somando a corrente do R2 com a corrente do R3, a gente vai ter a corrente total do circuito. Indo lá para o gráfico, né, a gente tem os gráficos aqui de tensão, né? Tensão verde, né? Aqui, no caso, esse aqui, 12 volts, ok? Em azul, nós temos a tensão 2, que seria esse ponto aqui, 10 volts, tá ok? Do lado esquerdo do gráfico, ele vai mostrar para a gente as tensões, tá? E do lado direito, ele vai mostrar para a gente a corrente, tá? Então, por isso que aqui no caso, né, tem uma corrente aqui de 10 mA e ele está próximo da tensão de 12, né? Até ficaria um pouco meio estranho, né? Mas é porque do lado direito aqui do gráfico é o gráfico de corrente e do lado esquerdo é gráfico de tensão. Tá joia? Bom, voltando aqui no esquemático, né? Se a gente quiser fazer a alteração do valor aqui de um dos resistores, vamos fazer uma alteração no R3. Lá está com o valor de 1K. Então aqui na resistência, né, vamos alterar o valor dele para 500, tá? Beleza. Feita a alteração, ele já altera aqui. Ele já fez a alteração... Opa, eu já tinha feito a alteração online aqui, né? Então, quando eu alterei, ele já mudou a simulação. Beleza? Ó, então a corrente aqui já mudou. Como os resistores são diferentes, né? No caso aqui, o resistor R3 é o dobro do valor do resistor R2, percebe-se que a corrente no R2 ela vai ser maior do que no R2. Né? A corrente no R3 vai ser maior do que a corrente no R2. A proporção aqui praticamente é o quê? O dobro, né? Beleza? E os gráficos, novamente a gente tem os gráficos aqui da simulação de tensão aqui de 12 volts e a nossa corrente aqui de 9.2, tá? Bom, essa primeira parte do circuito, né? Só para a gente acostumar aqui com o conceito básico que a gente tem do Multisim Live, ok? À medida aí que a gente for avançando, né, nos circuitos, aí a gente vai apresentando mais opções aí que tem nesta ferramenta, beleza? Então aí até a próxima aula que a gente vai estar abordando outros assuntos. Falou e até mais.